Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Gestão de Projetos, orientados pelo Guia PMBOK. Lembrando que esse curso é direcionado a gestores públicos municipais e nós estamos aqui na nossa aula número 1, cujo objetivo é compreender a diferença entre planos, programas de governo e projetos governamentais, compreender o ciclo de vida dos projetos, o início, planejamento, execução, controle e encerramento dos projetos, identificar as áreas de gerenciamento de projetos, que são a gestão da integração, de escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos, aquisições e partes interessadas. Bom, vamos dar uma geral então em relação às noções introdutórias sobre gestão de projetos. Vamos começar aqui então sobre a diferenciação entre projetos, programas e planos de governo. Aqui é uma noção geral, porque essa informação vale para gestores públicos em âmbito geral, sejam eles municipais, estaduais ou até mesmo da administração do governo federal, porque todos seguem a mesma linha de definições. Essas definições aqui são do Ministério do Planejamento, que por simetria acaba sendo utilizada também pelos governos estaduais e municipais. Então aqui nós estamos falando de regra geral da administração pública. É muito comum, quando eu trabalho com pessoas que estão vindo fazer os cursos de gerenciamento de projetos, os meus alunos dos cursos presenciais, uma dúvida comum é em relação à diferenciação. Algumas pessoas confundem planos com programas e projetos de governo. Então aqui nós vamos fazer uma diferenciação para que a gente consiga entender. Eu vou falar aqui no início sobre a origem da gestão de projetos. É lógico que a gestão de projetos, ela praticamente surgiu com o homem, porque se nós olharmos lá nos antepassados, aquela construção das pirâmides do Egito, provavelmente alguém mandou fazer, alguém pensou e alguém executou. Então isso é gestão de projetos, a voz de comando, como aquilo se deu. Mas não tinha um cunho ainda de estudo científico a respeito. Então vamos estudar aqui a origem de projetos como nós temos hoje, a origem dos projetos como nós temos na contemporaneidade, nos dias atuais. Aqui, gente, tudo começou, nesse formato que nós estamos estudando, a gestão de projetos, começou com Taylor, Frederick Taylor, lá em 1911. Ele e o Henry Gantt. O que aconteceu? Eles trabalhavam com a construção de navios para a Marinha Americana. E eles tinham que produzir, tinha que ter uma voz de comando, porque tinha várias pessoas sob o comando deles. E eles desenvolveram o primeiro instrumento de gestão de projetos que nós temos oficializado. Então, esse primeiro instrumento foi o gráfico de barras de Gantt, ou diagrama de Gantt. Gantt, em homenagem, portanto, ao Henry Gantt. Como vocês podem observar aí pelo nosso slide número 6, se trata de um sistema de gerenciamento de tempo. Para nós, gente, é simplesmente um cronograma de atividades. Por que chama gráfico de barras? Porque tem essas barrinhas aí que você pode medir o tempo. A partir da invenção desses pioneiros aí do gerenciamento de projetos, essa metodologia se espalhou mundo afora. Até hoje é utilizada no gerenciamento de projetos. E cabe aqui no gerenciamento de qualquer coisa que você for fazer. No gerenciamento da sua vida, você pode fazer um gerenciamento contando o tempo. Olha, daqui 2 anos eu quero estar assim, eu quero comprar um carro, eu quero construir uma casa, eu quero montar um negócio, eu quero passar num concurso,
Eu quero melhorar a gestão pública do meu município, do meu estado, do meu setor, da minha fundação. Ou seja, o gráfico de barras gigante serve para praticamente tudo em nossa vida. Bom, lá nos primórdios, onde tudo isso começou, né, em 1957, por exemplo, o gráfico de barras gigante, esse gerenciamento de projetos, ele foi utilizado no lançamento do míssil Polaris pelos Estados Unidos. E olha que interessante, como vocês podem acompanhar aí, era um projeto gigantesco e tinha que trabalhar com 9.000 funcionários e 70.000 tarefas. Imagine fazer a gestão de tudo isso assim, sem ter um instrumento. Então, o gráfico de barras gigante foi muito importante já nessa época. Bom, em 1969, um grupo de consultores americanos fundaram o Project Management Institute, que é o PMI. O PMI é um instituto que foi criado lá em 1969, né? Ele publicou o Guia PMBOK. Ou seja, o Guia PMBOK, ele foi um primeiro instrumento de que trazer as definições básicas sobre projetos. A contribuição do guia foi que trouxe o conceito de projetos, trouxe o conceito de gerenciamento de projetos, definiu o ciclo de vida dos projetos, ou seja, mapeou como os projetos têm início, planejamento, execução, controle e encerramento. Mapeou também as áreas de gerenciamento de projetos e delimitou os processos de gerenciamento de projetos. A partir de então, o guia tem sido utilizado mundo afora. Todas as pessoas que trabalham com gerenciamento de projetos conhecem o guia e sabem das suas definições. É por isso que eu estou passando esse curso aqui, para demonstrar para você a importância desse guia e como ele pode ser utilizado na gestão pública. A gestão pública começou a utilizar o guia PMBOK lá na década de 90. Quando eu comecei a dar aula na Escola Nacional de Administração Pública, quando eu passei no processo seletivo e comecei a trabalhar como consultor da ENAP, que fica em Brasília, que é ligado ao Ministério do Planejamento, nós começamos a trabalhar o guia PMBOK. E foi uma maravilha, porque nós começamos a ensinar aos municípios, aos estados, como trabalhar com o guia. E os resultados são muito bons. Bom, então a definição do que seja projetos. Então, para o guia PMBOK, projeto é um conjunto de atividades relacionadas de maneira lógica que culmina na conclusão de uma ou mais entregas. Entregas é o projeto concluído. Então, se você tem lá, olha, eu quero construir um hospital, então você vai ter um conjunto de atividades e a entrega ao final vai ser o hospital. E assim serve para qualquer tipo de empreendimento. Bom, o que mais que você tem que entender? Bom, então se o projeto é um conjunto de atividades interrelacionadas para a entrega de alguma coisa, entrega de algo, então eu já tenho que pensar da seguinte forma. Eu tenho que pensar em um ciclo de vida de forma que eu tenho um início, um planejamento, eu tenho um controle, uma execução e tenho um encerramento. Então você é induzido a pensar que o projeto tem tempo definido e objetivo definido. O meu objetivo é construir um hospital. O meu objetivo é construir um sistema de controle. O meu objetivo é construir uma escola. Meu objetivo é construir uma estrada, uma creche, seja lá o que for. Então eu já tenho que pensar que intrinsecamente, ou seja, está embutido aí nesse controle, que eu tenho um tempo para fazer isso. Então a gestão de projetos, como nós vimos lá no gráfico de barras gigante, cada atividade tem um tempo de execução. Então é por isso que nós temos que entender que projeto tem um tempo definido. Olha, já tem aí um primeiro elemento da gestão de projetos. Ele tem o tempo definido, ele tem um recurso definido,
ele tem o objeto definido, ou seja, a entrega definida. Então vamos ver qual que é a diferença entre projetos, programas e planos. Fica da seguinte forma, você pode acompanhar aí pelo slide número 11. A organização de tudo isso começa lá no plano plurianual. Quando você, gestor público, assume um cargo ou ingressa no setor público, você pode ser governador, prefeito, presidente, você pode ser um coordenador de projetos dentro de um município, você pode ser um secretário de planejamento, pode ser um secretário de governo, pode ser um secretário da saúde, pode ser secretário de educação, todos têm que trabalhar pensando no plano plurianual. Então, o plano plurianual, ele tem lá uma visão geral de governo, porque o plano ele vai ser de 4 anos, podendo ser revisto em 2 anos. Então, você tem uma visão a longo prazo, e o prazo é de 4 anos. Ali você tem os objetivos do governo e você tem os objetivos setoriais. Tudo isso você está dentro de uma divisão que nós chamamos aqui, uma divisão matricial, em que você tem a dimensão estratégica e a dimensão tático-operacional. Pela dimensão estratégica, você tem lá as cabeças pensantes do governo. Então, se for em um município, você tem o prefeito e os secretários, né, municipais. Se for em âmbito de governo, você tem o governador e os secretários. Esses secretários são quem pensam o governo. E se você tiver no governo federal, você tem o presidente e os ministros. E lá embaixo, voltando aqui ao nosso raciocínio, nessa dimensão estratégica, então, no nosso exemplo, você tem lá o prefeito e aí você tem a dimensão tática operacional. Essa dimensão é onde estão os programas e as ações, né, do município. E é aqui que nós encaixamos os nossos projetos. Bom, e aí o que acontece? Tudo isso é embasado na Constituição Federal. Lá no artigo 165 da Constituição, no parágrafo 4º, fala: os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Bom, como nós sabemos, nós somos regidos pelo princípio da simetria, ou seja, o que vale para o governo federal, vale para os estados e vale também para os municípios. E aí, então, se nós temos os planos setoriais, se nós temos os programas nacionais, nós vamos ter aqui também os planos estaduais, programas estaduais, e nós vamos ter também os planos municipais, os programas municipais. Então vamos entender agora o que é um plano. Um plano é uma espécie de um modelo. Ele pode ser escrito ou não, mas geralmente é melhor que ele seja escrito, porque aí ele pode ser difundido, pode ser divulgado, e todos sabem o que o governo está fazendo, o que a prefeitura está fazendo, o que o presidente está fazendo. Por isso que é importante ter um plano e que todos saibam que plano é esse. Por isso que é melhor que ele seja escrito e que eles tenham uma ampla divulgação pela internet, pelas secretarias, pela comunidade, enfim, que todos saibam qual é o plano e a que ele se destina. Bom, então, plano é uma espécie de modelo que orienta e preside as principais decisões e ações da instituição. Aqui nós estamos falando da instituição pública, nós estamos falando de governo. Então, aqui, se nós estamos falando de instituição pública, tem que seguir as regras da instituição pública. Estou focando aqui em municípios. Então, é um conjunto coerente de grandes prioridades e de decisões que balizam o desenvolvimento e a construção do futuro de uma organização
num horizonte de longo prazo. Longo prazo aqui em administração pública, quando nós falamos aqui em longo prazo, bom, vamos pensar da seguinte forma. Se eu sou um prefeito, o meu longo prazo é de 4 anos. Mas eu posso pensar da seguinte forma, olha, eu posso deixar um plano de desenvolvimento em um horizonte de 20 anos? Olha, você até pode, mas você só vai ter a governança desse plano durante 4 anos. Então, por exemplo, eu quero construir um hospital. Eu tenho que pensar que esse hospital tem que ser entregue ao final do meu mandato, senão eu vou deixar uma obra inacabada. E vai depender do próximo prefeito construir, ou seja, concluir a minha obra ou não. Então, o que eu aconselho? Quando você for pensar em plano, pense em um horizonte de 4 anos. Porque você pode ser reeleito ou não. Você poderia pensar, vou fazer um plano aí do meu governo de 20 anos, mas você perde a governabilidade em 4 anos. Então, comece a pensar em 4 anos. Meu plano é de governo de 4 anos, aí fica melhor para você governar. Porque, às vezes, os maiores erros em gestão de projetos públicos é pensar em situações que você perde a governabilidade. Você tem que pensar naquilo que você pode fazer e entregar. Comece pensando assim que você vai se dar super bem. Bom, e um programa? O que é um programa? Programa é um instrumento que articula um conjunto de ações orçamentárias e não orçamentárias suficientes para enfrentar um problema, devendo seu desempenho ser passível de aferição por indicadores coerentes com o objetivo estabelecido. Isso aqui eu tirei lá do manual de elaboração do PPA, do Plano Plurianual do Governo Federal. Olha, nós temos aqui, então, uma diferença. Qual é a diferença que apareceu aqui? No programa, você já tem a aferição de indicadores. Se você tem um plano que é de 4 anos, então, vamos colocar um exemplo aqui. Eu quero, em 4 anos, erradicar as doenças da fase da criança e do adolescente no meu município. Bom, então eu tenho que saber que eu tenho 4 anos para fazer isso. Então eu vou detalhar em um programa. Olha, então se eu tenho lá, vamos supor, no meu município, 30% das crianças do meu município, elas são contaminadas com diarreia, por exemplo, que é uma doença muito comum, principalmente em crianças de famílias que não têm acesso ao saneamento básico. Eu tenho esse indicador. Na realidade, esse indicador no Brasil ele é bem maior. Em âmbito geral, ele é de 70%, oficialmente. 70% das doenças que acometem crianças, 70% é o indicador de doenças que acometem crianças de baixa renda, essas crianças que não têm acesso ao saneamento básico. Bom, se o meu indicador geral é de 70%, eu quero abaixar para um nível aceitável de 30%, por exemplo. Então, esse é meu indicador. O ideal seria zerar, né? Não ter nenhum problema em relação a isso. Mas, às vezes, zerar um problema é muito difícil. Se você vê que não dá conta de zerar o problema, então pense em um indicador, pelo menos para diminuir, para chegar ao nível aceitável. Aí fica mais fácil de governar. Bom, então o programa, você já tem que pensar que você já vai ter algum indicador. Bom, e o programa? Quanto é o norte de tempo que nós temos? Um programa pode durar aí 4 anos, pode durar 8 anos. É aí que está. O programa, ele não tem tempo de encerramento. É o que se chama de fluxo contínuo. Eu lanço um programa e deixo esse programa aberto. Eu coloco lá meu indicador, esse indicador ele vai ser
mensurável, então eu posso ter um indicador lá. No primeiro ano, eu vou diminuir o meu indicador. Então, de 70%, eu vou baixar para 60% o número de doenças dessas crianças, desse determinado município. Bom, aí o que acontece? No segundo ano, eu abaixo para 50%. No terceiro ano, eu abaixo para 40%. Então, eu vou monitorando, mas eu posso ir injetando dinheiro nesse programa e isso não é errado. Por quê? O programa ele não tem o comprometimento de finalização. Então, eu posso passar o meu programa de um ano para o outro, posso até deixar um programa em aberto para a próxima gestão. Bom, isso não compromete, eu tenho que apenas fazer a aferição dos indicadores e eu vou controlando os recursos, as atividades, só que o meu comprometimento do tempo não é tão rígido quanto em projetos. Bom, e aí o que acontece? Eu tenho que pensar agora como é que eu vou fazer o gerenciamento de projetos. Qual é o conceito de gerenciamento de projetos? Eu já entendi que um projeto ele tem uma visão mais de curto prazo. Eu tenho que pensar claramente qual é o horizonte de tempo. O meu projeto vai durar 1 ano, então eu tenho que dar conta de fazer a entrega dele em 1 ano. O meu programa ele vai ter uma duração mais extensa, mas eu tenho que pensar nos indicadores dele, e o meu plano ele vai ser um plano que vai perspassar o meu plano de governo inteiro, ou seja, todo o mandato que eu tenho dentro da prefeitura ou dentro do governo. Bom, agora eu tenho que pensar o que é a gestão de projetos. A gestão de projetos nós estamos falando aqui, podemos falar de gestão ou de gerenciamento. Então, gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de cumprir os seus requisitos. Então, eu vou aprender a usar os meus conhecimentos, as minhas habilidades, as minhas ferramentas e as técnicas de gestão para conseguir fazer com que o meu projeto tenha um controle desde o início, passando pelo planejamento, pela execução e monitoramento, até o encerramento. Desse modo, eu vou conseguir fazer com que a minha gestão tenha melhores resultados. E aqui fica a pergunta, então, quais são esses conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas que um gestor de projeto público tem que conhecer para melhorar a sua gestão pública? Eu vou dar só um intervalinho e vou voltar no próximo vídeo ainda falando sobre gestão de projetos. É só um intervalinho para você descansar, para o vídeo não ficar muito longo, e nós já voltamos. Até mais, um abraço!